Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 9.2, conteúdo: Sistema digestório. Habilidade: identificar os órgãos do sistema digestório e glândulas anexas, bem como descrever suas principais funções. Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de Biologia da EJA, primeira fase. Antes da gente ver o nosso conteúdo, você viu aí que agora a gente vai estudar sobre o sistema digestório. Se você está com fome, não é? Vai ficar mais ainda, porque sistema digestório não tem como a gente não falar de comida. Vamos ficar, né? Com fome. Então tá, mas antes vamos relembrar um pouquinho aqui o nosso sistema respiratório, que foi a aula anterior, a aula da professora Gisele, não é? O sistema respiratório que é formado aqui, ó, pelas vias aéreas, não é? E depois a gente vai ter aqui os nossos outros órgãos, então a gente vai ter cavidade nasal, laringe, faringe, traqueia, brônquios, é a região um pouquinho, são os tubos mais grossos, os bronquíolos é que vão se ramificando ainda mais dentro dos pulmões. E aqui a gente está vendo o nosso diafragma, né? O diafragma, que é um músculo exclusivo, inclusive, dos mamíferos. Só os mamíferos vão ter aqui o diafragma. Então, aqui no sistema respiratório, a gente viu que o ar vai percorrer esse caminho aqui, ó. Vai entrar aqui pelas nossas narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, vai chegar lá na última instância do meu pulmão, lá nos alvéolos pulmonares. Então, são os alvéolos, lá nos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa. Lembra que lá na quarta série, mês de junho, a professora falava bem assim, que nós inspiramos o gás carbônico e expiramos o gás. A gente inspira o gás carbônico. Não, de novo, peraí. A gente inspira o oxigênio e expira o gás carbônico. Por quê, gente? Porque lá nos alvéolos a gente vai ter a troca gasosa, ou seja, o oxigênio vai para o sangue, ok? E o gás carbônico sai do sangue, vai então para fora do nosso corpo. Então há uma troca chamada de hematose. Então é aquilo que a gente estudou quando a gente viu membrana plasmática, que de um meio mais concentrado vai passar para um meio menos concentrado. Então, ali nos nossos alvéolos, o mais concentrado está o oxigênio, e aí ele vai para o sangue, que é o menos concentrado. E o caminho inverso do gás carbônico, ok? Então aqui, ó, o diafragma, ele é um músculo essencial para quê, gente? Para que o diafragma, junto com os músculos intercostais porque eles ficam entre as costelas, eles precisam expandir aqui a área do pulmão. Quando há essa expansão, quando o tamanho do nosso pulmão aumenta, a pressão aqui dentro do pulmão vai diminuir. Aumentou o espaço, não tem tanto ar, aí a gente acaba colocando o ar para dentro. Então, é praticamente aí conceitos de física, não é? Acho que vocês não tiveram física ainda, não, que biologia é o nosso segundo componente. Então, é apenas uma diferença de pressão. O ar ele vai querer ir para onde tem menos pressão. E onde é que tem menos pressão? Onde tem menos ar. Então, quando expande a caixa torácica, há menos ar, a menor pressão e o ar de fora entra. Quando entra muito, aumenta a pressão e ele quer sair para onde tem menor pressão, que nesse caso é o ambiente. A professora Gisele também falou um pouquinho aí, não é, sobre questões de doenças respiratórias, e aí nessas épocas aí também de alguns vírus que estão atacando não só vias respiratórias, mas como todo o nosso corpo. É importante que a gente se alimente bem, durma bem, para que não sejamos atacados por essas doenças, acometidos por essas doenças, ok? E vamos ao nosso desafio? Olha aí o nosso desafio. Como os alimentos liberam a energia para o nosso corpo? Gente, o que é isso aqui? Eu quis representar mais ou menos aí, é um hambúrguer, né? Mas eu queria representar mesmo, era um x-salada.
Pensa numa coisa gostosa. Aqui em Manaus tem a promoção de 3x saladas por R$10. Gente, que tudo, né? 3x salada. Tem gente que diz que tem 4. Peraí que eu tenho R$5 aqui. Professora Gisele, complete com mais 5 aí. Complete com mais 5 aí, por favor, não é? Vá lá comprar R$5 aqui, por favor. Vá lá comprar, daqui a pouco a gente tem que lanchar. Gente, até 10 horas dá fome, né? Se não tem merenda aí na sua escola, traga aí alguma coisa de casa, porque até 10 horas, sem comer, Deus me livre. Vai lá, professora Gisele! Muito bem, gente, como os alimentos liberam a energia para o nosso corpo? Como? É isso que a gente vai aprender. Ok? Então vamos começar aí. Vamos começar a falar de sistema digestório. Vamos lá. Olha aí, gente. O nosso sistema digestório, ele começa na boca. Então eu vou colocando assim, ó. A gente vai vendo o quê? Que vai ter um órgão e a sua função. No caso da boca, ela basicamente tem 3 funções. Então, o primeiro aí que eu coloquei foi triturar os alimentos, pois possui o dente. Triturar é quebrar totalmente o alimento. Cadê a minha caneta? Deixa eu pegar minha caneta aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. Cadê minha canetinha? Então, olha só, gente. A boca, ela tem, né, os dentes. Ela tem os dentes. E os dentes servem exatamente para isso. Para quebrar o alimento. É por isso que os dentes são de um tecido duro, ok? Observa que eu tenho dentes diferentes. Os dentes da frente, chamados de incisivos, eles são para cortar. Os dentes caninos, logo depois, eles são para puxar. E aqui a gente vai ter os molares e pré-molares e molares, que eles vão servir para amassar, assim, tá? Onde realmente a gente vai mastigar, que são com os molares e pré-molares. Observa, né, gente, que a gente tem os dentes aqui muito próximos, muito próximos. Daí da importância da gente escovar bem os nossos dentes, ok? Da importância de você escovar sempre os seus dentes. Eu lembro que a gente adquire esse hábito na infância, na verdade, mas depois de adulto a gente também pode adquirir escovar bem os dentes, passar o fio dental, ok? Quando, professora? Gente, depois que você comer, você tem que escovar os dentes. Ai, mas não são 3 vezes por dia. Gente, o melhor é você sempre escovar depois que comer, tá bom? E aí também ficar evitando comer muita coisa o tempo todo, né? Tem gente que fica toda hora com um bombom, né, uma bolacha recheada, ou não sei o quê. Toda hora, desse jeito, não há dente que aguente. Não há dente que... Toda vez que eu vou ao dentista, eu sempre fico pensando, ainda bem que eu nasci nessa época. Imagina se a gente tivesse que fazer um canal sem anestesia. Já pensou? Ainda bem que não, né? Então, algumas pessoas, inclusive, elas têm mais tendência a ter cáries. Então, preste atenção. Então, olha aí, primeira função da boca, triturar os alimentos. Então, vamos voltar para cá. Gente, os alimentos, eles são assim, ó. Eles são grandes. Supomos que eles sejam grandes. Aqui, só que eles são formados pelos nossos nutrientes, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios, ok? Proteínas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar. Eita, que a minha tinta da caneta tá vazando aqui, gente, peraí. Eu preciso, quebrar totalmente esse alimento, deixar ele bem pequeno, para quê? Para que esses nutrientes, quando chegarem na minha célula, sejam absorvidos. Então, tudo o que for acontecer aqui, tudo é para diminuir esse alimento. Então, a primeira diminuição que eu tenho desse alimento é quando eu mastigo. Eu já estou diminuindo, já estou quebrando. Vamos lá, vamos para outra função da boca. Na outra função da boca, eu tenho que a boca, ela tem a função de amolecer os alimentos ricos em amido. Lembra que amido é carboidrato. Amido é carboidrato, tá bom? Não vou escrever aqui, não.
Muito bem. Então, olha aí, ó. Próximo à boca, nós temos as glândulas salivares, que contêm a enzima amilase salivar para amolecer os alimentos ricos em amido. Então, olha aqui, gente. Aqui perto da minha boca, inclusive essa glândula aqui, que é a glândula parótida, é a glândula que ela incha quando a gente tem, o pessoal chama de papeira, mas qual é o outro nome? Cachumba! Obrigada, professora Gisele. Quando tem cachumba, não fica bem grandão aqui? Então, é a glândula parótida que incha. Então, só que aí ela não serve só para pegar cachumba, né? Na verdade, ela serve para produzir a saliva. Inclusive, só de falar saliva, a gente já saliva, né? Saliva. Aí parece que tem um start, aí um início. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Então, a gente tem 3 grupos aí. A gente tem 3 grupos de glândulas salivares, ok? As glândulas parótidas ficam aqui próximo às nossas orelhas. As glândulas sublinguais, que ficam aqui, ó, embaixo da nossa língua. Inclusive, quando a gente levanta a língua, às vezes cospe assim sem querer. E a glândula submandibular. Para que serve isso, gente? Elas vão liberar aqui, ó, a enzima dentro da nossa boca, a amilase salivar. E essa amilase salivar, ela está destinada a quebrar alimentos de amido, ricos em amido, como o pão, o arroz. Isso daqui é arroz, tá? Arroz, ok? Parece uma carinha. Então, olha só. Então, a boca serve para amolecer os alimentos pela mastigação, melhor, serve para triturar o alimento pela mastigação, vai servir para amolecer os alimentos por causa da saliva, e a saliva contém amilase salivar, que vai quebrar alimentos ricos em amidos. E que mais? A língua também serve para misturar os alimentos triturados. Ela vai misturar com a língua, tá, gente? Então, a nossa língua, essa língua é enorme, língua de gente que fala muito. Tô brincando, gente. Vamos lá. Antes que vocês digam, professora, é a sua língua. Né? Tem aluno que é. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Esse meu pincel tá desobediente hoje. Então tá. A função da boca também é misturar os alimentos triturados com a língua. Misturar os alimentos com a língua. Pronto. Olha aí, gente. Então, eu tenho a minha língua aqui, ok? A língua, ela faz essa função de estar fazendo como se fosse uma massa, assim, entre o alimento e a saliva, ok? Então, a língua, no momento que a gente está comendo, a gente está mexendo a língua, ela está misturando a saliva com o alimento. Se o alimento for rico em amido, ele já vai começar um processo de digestão ali. Se ele não for rico em amido, se for uma carne, por exemplo, mas mesmo assim já vai ajudar a amolecer porque a saliva está ali. Então, vamos dar só uma olhada na nossa língua aqui para a gente mostrar quais são os tipos de sabores, né? Na língua, a gente tem umas células chamadas de papilas gustativas. Só que essas células, elas vão se concentrar em determinadas regiões para a gente sentir com mais intensidade um sabor. Então, na ponta da língua, a gente sente muito o doce. Na ponta da língua, a gente sente muito doce. Nas laterais aqui, ó, deste outro lado aqui, a gente sente muito também o salgado, ok? O salgado a gente vai sentir muito aí nas laterais da língua. O azedo, a gente sente aqui um pouquinho mais para trás, não é? Azedo. E o amargo a gente vai sentir aqui atrás, inclusive quando o suco de limão fica muito amargo, né? Tem quando a gente faz suco de limão e às vezes espreme muito, aí sai aquele amarguinho, você sente lá no final da língua que tá amargo, ok? Falamos de boca. Boca, triturar o alimento, misturar, produzir saliva, ok? Vamos para o próximo órgão, vamos falar agora de faringe. A faringe, gente, ela é conhecida popularmente como a nossa garganta, tá? A garganta é a faringe, só que agora você não vai dizer, eu estou com dor de garganta. Você vai dizer que você está com dor na faringe, ok? Então, a faringe é toda esta região aqui, ó. Vem até aqui, vou pintar de preto.
bem destacado, ok? A faringe, ela inclusive tem contato com a nossa cavidade nasal, ok? Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então, olha só, para que a faringe serve? A faringe serve para deglutição. Observa que eu não chamo mais de alimento, mas estou chamando aqui, ó, de bolo alimentar. Então, a faringe, ela vai servir para engolir. Para isso que ela serve. Professora, deglutir é engolir? É, gente, deglutir é engolir. Então, eu ainda movimento os meus músculos para eu engolir, ok? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada com mais carinho nessa imagem, a gente vai ver que depois daí eu não tenho mais como controlar, ok? Vamos dar uma olhada então na nossa imagem aqui, vamos explorar mais um pouquinho. Então, olha só, gente, a gente viu que a faringe ela serve para engolir, ok? Deixa eu aumentar aqui para a gente entender a nossa imagem. Deixa eu pegar aqui com mais carinho. Ok, muito bem. Então, muito bem, gente, olha só, vamos entender aqui, professora, eu não estou entendendo, né? Os alunos não falam assim. Então, aqui, gente, eu tenho a cavidade oral, que é a minha boca, tá? Aqui é a boca. Nesta região aqui, ó, eu tenho a faringe. Deixa eu pintar bem de preto aqui, ó. Eu tenho a faringe, beleza? Mas olha só, gente. E deste outro lado aqui, deixa eu só descer mais um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho por onde passa o ar. E deste outro lado eu tenho por onde passa o bolo alimentar. Vou colocar em outra cor para você entender melhor. Vou pegar azul. A comida vai passar por aqui, ok? A comida passa por aqui e o ar vai passar por aqui, por este outro lado que tá verde. Agora me responde. A minha comida tá bem aqui, ó. Vou pegar lilás. A minha comida tá bem aqui. Como é que a minha comida sabe para onde ela tem que ir? Ela tem dois caminhos. Ela tem dois caminhos a minha comida. Eu vou engolir, tô comendo meu X salada que eu comprei 3x10. Coloquei minha maionese caseira. Aí comer. E aí eu vou engolir. Ok? Mastiguei, engoli. Quando o meu alimento desce, como é que ele sabe para onde ele vai? Se ele vai para a faringe, se ele vai para a laringe, que é por onde vai o ar, que a professora Gisele explicou, ou se ele vai para o esôfago. Gente, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Bem aqui, ó, tem uma tampinha, essa tampinha amarela. A tampinha amarela, ó, impede, ela vai fechar, e aí vai impedir que o alimento vá para o lado do ar. E ele vai para o esôfago, ok? Então, toda vez que a gente engole a saliva, a tampinha chamada de epiglote vai fechar a passagem do ar e o alimento vai direto para o esôfago. Mas, às vezes, pode acontecer um erro. Pode acontecer do alimento ir para o lado errado. E quando isso acontece, a gente tem um engasgo. E quando tem um engasgo, presta atenção, gente, que essa manobra pode salvar vidas, hein? Dá uma olhada aí. Oi, gente! Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como socorrer uma pessoa que está com engasgo. Lembrando que nós temos duas formas. A parcial, que é quando o indivíduo ele não respira e nem fala. E a total, que é o estado grave. É onde o indivíduo não fala, não respira e nem expira. E para esse estado grave, a gente utiliza uma manobra chamada de Hellinchin, certo? E hoje eu vou demonstrar para vocês. Então, eu trouxe a professora Cláudia, né, para fazer a demonstração. Vamos agora à demonstração da manobra. Você vai se colocar atrás da vítima, vai procurar um ponto de apoio, que pode ser entre as pernas da vítima, vai abraçá-la e, ao abraçar, você vai ter que achar o ponto, né, de compressão. Lembrando que está entre a cicatriz umbilical e o final aqui do externo. Achou o ponto de compressão, fecha o punho, coloca uma mão em cima da outra e faz a compressão de baixo para cima. Esse processo tem que ser repetido no mínimo 5 vezes. Se ainda assim a sua vítima continuar engasgada, você retorne a fazer esse mesmo movimento até ela expulsar o objeto estranho. Então essa foi a manobra de Hellinchin. Muito bem, meu povo, olha aí.
A professora Josemara, professora de Educação Física, ensinando a maneira correta. Isso é feito com adultos e com crianças que são um pouco maiores, tá bom? Se forem bebês, a gente precisa colocar o bebê aqui, não é? Com a cabeça para cá, e fazer a manobra aqui com os dedinhos, tá bom? Com os dedos pressionando próximo ao diafragma, logo embaixo do osso que forma o peito. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Beleza? Vamos lá. Não é incomum a gente ver, principalmente crianças, não é? Quando elas se engasgam. Então, aí você já sabe. Vamos lá, vamos para o próximo. A gente já falou de boca, a gente já falou de faringe, falamos aí junto do esôfago, agora a gente vai falar de estômago. Olha que linda, gente, essa imagem, o estômago. Olha aí, vamos lá. Qual é a função do estômago, gente? O estômago, inclusive, ele parece uma bolsa aí, né? A função do estômago é amolecer o bolo alimentar. Observa que eu estou mudando de nome. Lá na minha boca eu chamei de alimento. Depois que deglutiu é bolo alimentar. Gente, quando vem daqui, ó, aqui é o esôfago, tá bom? Esôfago. Esôfago. O esôfago, a partir do esôfago, eu não controlo mais esse movimento. Então, a partir do esôfago, o alimento ele vai começar, o bolo alimentar vai começar a se movimentar, mas eu não controlo mais. Ele vai começar com contrações involuntárias, chamadas de movimento peristáltico, tá bom? Peristáltico, que são movimentos como se fossem ondinhas, que vai ajudando o alimento, movimentos peristálticos, vai ajudando o alimento a ser conduzido. Então, aí, ó, devido à presença do ácido clorídrico. Então, gente, olha só, lembra que no estômago tem o suco gástrico. E esse suco gástrico contém o ácido clorídrico. Então, no estômago, há a produção de pepsina que digere proteínas. Então, eu vou comer meu x-salada. A professora Gisele já pediu? Já providenciou aí, professora, para ligar para o nosso x-salada? Ah, tá. Então, olha aí, quando a gente come x-salada, a gente tem a carne do hambúrguer, por exemplo. Mastiguei, a carne, o pão já começa a ser digerido na minha boca, porque é rico em amido. A carne, ela vai começar a ser digerida aqui, ó, no meu estômago, porque a carne, como a gente já aprendeu, ela é rica em proteínas. Então, foi para lá, o alimento ele já começa a ser digerido na boca porque ele está sendo quebrado. Mas a proteína ela vai começar a se desfazer aí em aminoácidos, começar a se separar, não é? Aqui no estômago, porque eu tenho uma enzima chamada de pepsina. A pepsina se liga, vai lá e ó, separa a proteína, ok? Então, o nosso alimento vem para cá, para o nosso estômago. Aqui o estômago ajuda a amolecer, fica durante algum tempo e também vai digerindo a proteína. E ele vai ajudando a amolecer o alimento porque aqui eu tenho ácido clorídrico, ok? O nosso próximo, deixa eu mostrar aqui mesmo nessa imagem, o nosso próximo órgão, gente, ele tá bem aqui, ó, ligado ao estômago. Ele está bem aqui, ó, ligado ao estômago. Então, nós temos o intestino delgado, ok? Gente, basicamente, vamos falar o seguinte também, ó. Olha, essas camadas que estão aparecendo aqui do estômago são camadas musculares, tá ok? O nosso estômago, ele é uma bolsa, ele é um órgão essencialmente muscular. Então, por isso que ele pode se expandir. Ele pode se expandir, ele também pode se contrair. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas comem muito, podem estar ajudando aí o seu estômago a distender, não é? A ficarem mais expandido, mas aí também tem que ter uma educação alimentar, beleza? Então vamos lá, vamos para o intestino delgado. Então olha só, a primeira parte que a gente vê aqui, o intestino delgado é tudo isso aqui. Tudo isso daqui, ó, é o intestino delgado, beleza? Só que ele tem uma partezinha que se liga aqui, ó, ao meu estômago, lá em cima. Essa parte que ele se liga ao estômago é chamado de duodeno, ok?
Lá no duodeno, eu vou receber, ó, o intestino delgado, ele vai fazer a digestão do quimo, eu já não chamo mais bolo alimentar, eu vou chamar de quimo. Lá ele vai receber um suco vindo do intestino, suco entérico, ele vai receber um suco vindo do pâncreas, suco pancreático, ele vai receber também a bile. A bile também vai ajudar a quebrar mais o meu alimento, ok? O suco entérico vai estar atuando em cima de carboidratos, de lipídios, de proteínas. O pâncreas também vai ajudar a quebrar mais o alimento. E a bile, ela vai ajudar a quebrar. Ela não vai ajudar a quebrar, ela vai ajudar a separar a gordura. Vocês já viram que às vezes tem umas pessoas que tiram a vesícula? A bile, ela vem do fígado. E o fígado, ele tem a vesícula biliar, que armazena a bile. Tem algumas pessoas que fazem a extração da bile, elas não podem mais comer, por exemplo, tucumã, não é? Tucumã, que aí é rico em lipídio, não vai poder comer, porque ou se come, passa mal. Porque a bile, ela vai ajudar a emulsificar, a dissolver aí a gordura. Se a pessoa não produz mais a bile, não vai ajudar na digestão de gordura. Vamos para a próxima etapa. O nosso alimento está continuando a caminhar. A próxima etapa é que o sistema digestório, eu tenho aí, ó, o jejuno, eu continuo no meu sistema digestório, eu continuo no meu intestino delgado, só que na próxima etapa eu tenho o jejuno e o ilho. O quimo é formado por moléculas que podem ser absorvidas. Então, quando chega nesse estágio aqui, gente, do jejum e do ilho, eu já posso absorver. Os meus nutrientes já estão tão pequenos que ele pode ser absorvido. Então, olha só, gente, eu tenho aqui o meu intestino, ele tá cheio dessas ondinhas aqui, ó. Você lembra o que é o bucho? Não tem o bucho do boi? Ou a dobradinha, não é? A dobradinha, ou o bucho do boi, aquela coisa, tem gente que gosta, né? Mas enfim, o bucho a dobradinha, aí até que esqueci o nome, qual é o nome bucho mesmo, né? É bucho. Ele parece um colchãozinho, porque é isso aqui do boi. É ali que o nutriente vai ser absorvido. Mas lembra que é cheio de entrada e saída, porque quando o nutriente cai bem aqui, ó, na verdade, serve para o nutriente cair exatamente aqui e ficar aqui, como se fosse uma luva assim para cima. Então, o nutriente vem, ó, pá, cai aqui. Para quê? Vamos dar uma olhada. Para quê, gente? Olha só, o nutriente cai aqui nessas estruturas chamadas de vilosidades ou microvilosidades. Então, o nutriente vai ficar aqui e ele vai ser absorvido aqui pelos vasos sanguíneos. Então, a gente come, é absorvido pelos nossos vasos sanguíneos, e nutrientes depois são distribuídos para toda a célula. E o que não presta? O que não presta mais vai para o intestino grosso. O intestino grosso, que é esta estrutura aqui, no intestino grosso, deixa eu trocar aqui a minha canetinha. O intestino grosso aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a formação das fezes, ok? E reabsorção de água. Então, formação de fezes e reabsorção de água. Por quê, gente? Porque o nosso alimento, aí nesse instante, ele é muito ainda cheio de água. E a água é muito importante para o nosso organismo. Já que a água é muito importante para o nosso organismo, há uma reabsorção. E aí, o que nós não digerimos, é por isso que fezes não é considerado excreção. Excreção é urina, suor. Por quê? Porque a gente não produziu necessariamente, o nosso corpo não produziu as fezes. É o que a gente não aproveitou, ok? O que a gente não aproveitou é que formam as fezes, beleza? A gente viu boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Agora vamos ver tudo isso de novo? Vamos dar uma olhada só aqui no nosso intestino grosso, que é o final já, não é? E a gente vai ver tudo isso de novo de uma outra forma. Muito bem, então vamos dar uma olhada em todo o nosso sistema digestório de uma forma diferente. Vamos usar
um aplicativo chamado Evobooks, tá, gente? Então, vamos dar uma olhada aí. Vocês vão me acompanhando. Então, a gente vai ver, ó, sistema digestório. Ok, deixa eu logo entrar direto. Muito bem, vamos lá. Então, o que a gente vai observar aqui? Vamos observar cada um dos nossos componentes do nosso sistema digestório, ok? Então, vamos lá, vamos começar aí com a boca. Então, olha aí, gente, eu tenho a minha boca, ó. A boca a gente vai ver a presença dos dentes, ok? Deixa eu inclinar um pouquinho mais para você. Então, acho que tá... Isso, muito bem. Então, eu tenho a presença dos dentes em azul e em vermelho eu tenho a presença da língua. E logo aqui do lado, ó, logo aqui do lado, eu tenho quem? Eu tenho as minhas glândulas salivares. Tá observando que eu tenho esse cantinho bem aqui, ó? É um canalzinho que fica lá atrás dos nossos dentes, que a gente sente lá as nossas glândulas salivares, ok? Muito bem. Então, vamos engolir esse alimento? Vamos engolir aqui. Espera aí que eu quero mostrar para você bem. Vamos lá. A gente vai deglutir, ok? Opa, o alimento aí, ó, entrando. Ó, olha com mais carinho. Gente, lembra que eu falei para você? Lá vem o alimento da boca. O alimento vai descer a faringe. E aí, aqui não mostra, mas eu vou já desenhar. Bem aqui eu tenho outro caminho também. Eu tenho um caminho por onde o ar vai passar. Eu tenho a laringe. Laringe, vou colocar L aqui, só para identificar. Eu tenho a minha laringe bem aqui. E como é que o meu alimento vai saber para onde ele vai ir? Onde ele vai ir, né? Parece que eu falei vai ir, no nome do professor. Para onde ele vai? Pronto. Olha aqui, ó, tampinha, a epiglote fechou. Vou dar um zoom aqui nesse epiglote. Bora, epiglote, vem. Mas tá desobediente você hoje, hein? Então, olha aí, gente, ó. E aí, então, meu alimento vem para cá, para baixo, ó. Olha para onde o meu alimento veio. Epiglote fechou. E quando ela não fecha, é que eu tenho um engasgo. Então, tá aqui, o alimento veio para cá, para o meu próximo órgão. Quem é o meu próximo órgão? O meu próximo órgão é o esôfago. Lembra que eu falei para você que o esôfago, ok, engoliu, foi para o esôfago. Olha aí, ó, o esôfago ele está em formatos de onda, porque eu tenho os meus movimentos peristálticos, eu já não controlo mais esses movimentos, hein? Ninguém vai sentir, estou sentindo meus movimentos peristálticos. Não acontece isso, jamais. Vamos para o nosso intestino. O intestino está em destaque aí, né? Um pouquinho mais vivo para você. E o que eu tenho aqui, gente? Olha, eu tenho que o meu alimento, ele está no suco gástrico. O meu alimento, ele está aí no suco gástrico. E eu tenho que ele vai ser amolecido e as proteínas também vão... As proteínas, elas vão ser digeridas, ok? Então, vamos dar uma olhada com carinho. O que eu quero que você observe aqui atrás, gente? Deixa eu só colocar bem aqui. Muito bem, deixa eu só pegar bem aqui. Olha, em vermelho, o que a gente está vendo? Em vermelho, eu estou vendo, eu tenho o meu estômago aqui, e em vermelho eu tenho essa ligaçãozinha do meu estômago, tá? Essa ligaçãozinha do meu estômago é que é a primeira parte do intestino delgado. E ele está recebendo aqui, ó, não era para você se movimentar, ok? E ele está recebendo aqui, ó, a bile da vesícula biliar, está recebendo suco pancreático aqui do pâncreas. Tudo isso, observa que ele está bem ligadinho aí. Tudo isso para quê? Para que aconteça a digestão, a diminuição do meu organismo. Então, meu alimento veio, o quimo vai agora para o intestino. E esse aí que a gente está vendo é um intestino delgado. Todo esse menorzinho aqui, ó, mais fino, delgado inclusive significa fino, é o meu intestino delgado, ok? Ele começou se ligando lá no estômago. Muito bem, vamos só... Então, meu alimento aí foi absorvido e agora ele vai para onde? Ele vai para o meu intestino grosso, que eu colori bem aí para vocês. Ele vai para o meu intestino grosso. E o que vai acontecer no intestino grosso? Vai acontecer
a formação aí, ó, das fezes, a formação das fezes e reabsorção de água. Olha as fezes aí sendo formadas e depois as fezes vão ficar depositadas aí, ó, no ânus. Beleza? Muito bem. Então, falamos sobre sistema digestório, não é? Espero que você tenha compreendido aí como é que a gente obtém os nutrientes, como é que a gente vai obter aqueles nutrientes que depois vão lá para a nossa célula fazer a respiração celular, ok? Espero que você tenha gostado. Então é isso, meu povo. Que todos possam ter uma ótima noite, voltar amanhã bem motivados para nossa aula. Beijo! Até amanhã, gente.